Muito bem, agora boa noite para vocês no nosso penúltimo encontro. Olha só que bacana e que rápido, né, que está sendo aí a nossa jornada. Hoje a gente vai falar um pouquinho de avaliação. Neuci já está com a mala pronta? Você vai apresentar hoje? Se você quiser, mas eu não terminei completamente. Mas você pode só nos contar, não tem problema. É que eu tenho medo de repente, não dar tempo de você participar semana que vem. Não, prof, Você vai? nós só vamos em setembro, prof. Não, A gente ainda vai para Foz, na verdade, mas não tem uma formação semana que vem em Foz? É mas isso a que eu semana fiquei. que vem é para as meninas que vão fazer o PDE, prof. Ai, tá. Ó, Eu que confundi, então. nós vamos viajar dia 29 Sim. de setembro e voltaremos dia 21 de outubro. Ah, não, tranquilo, então. Mas eu posso apresentar sim, prof. Então, e as meninas aqui tem alguém do que vai para o PDE viajar? Deixa sim, Luciana. Não? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu slide para a gente iniciar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação, tá? Deixa eu só colocar aqui do ladinho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu compartilhei certo aqui. Olha só. Ah, eu compartilhei. Bom, então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre avaliação, né? Ah, também aqui falando dos boas práticas. Estou com a tela aqui tão pequenininha que eu quase não estou enxergando aqui o meu slide. Vocês estão vendo bem? Tá no tamanho bom para vocês? Tá? Então tá. Falando um pouquinho aqui boas práticas, né? A gente está encerrando aí. Então, todas essas atividades de implementação que vocês fizeram, eu vou estar selecionando, né, assim, algumas implementações. Claro que eu vou estar conversando com vocês também, né? Gente, por mim, envio todas, né, as implementações. E vou estar enviando, então, como uma boa prática, tá? Aí, dentre todas essas atividades aí de implementação que a gente envia, eles fazem uma nova seleção e, de repente, aí você, formador, pode estar indo para um dos encontros e estar mostrando qual foi a sua boa prática que você fez com os seus alunos ali na sua escola, tá bom? Vamos lá, então. Opa! Já vou colocar para vocês o link do Contribua Conosco. Esse linkzinho aqui já vou deixar aí para vocês contribuírem aí, avaliar essa reunião. Se vocês quiserem ir fazendo durante a reunião, vocês podem estar fazendo e também colocando as sugestões de vocês. Então, tudo que tiver ali no coraçãozinho de vocês, de sugestões de tudo mais, vocês podem estar colocando nesse Contribua Conosco, tá bom? Aí, nossa ementa, e aí a gente tem aqui a reunião 8 e depois, na semana que vem, que é a nossa reunião de feedback e compartilhamento. Hoje nós estamos divididos ali em 7 momentos, então a gente vai começar com, eu vou oportunizar quem vai fazer o relato de implementação, e depois a gente vai fazer um acolhimento, início de conversa, estratégias avaliativas, o em ação. Vamos socializar o em ação e para concluir. Então, vamos para os nossos relatos de implementação. É a Luciana, Luciane, que vai apresentar. Você vai... Neuci, você não vai, né? Mais alguém que queira apresentar hoje? Só a Luciane?
Eu acho que a Letícia falou primeiro, prof. A Letícia. Letícia, posso o apresentar? Zidane. Prof, posso apresentar sim? Mas agora, eu vou deixar você agora para a semana que vem. Hoje vai ser Zidane, Luciana e Letícia. Vamos começar pela Letícia, então. Prof, pode me pular, porque meu computador agora não tá... Eu tô tentando ligar ele aqui, tá travado, eu não vou conseguir, porque eu tô pelo celular, eu precisava do computador, e agora eu tô tentando reiniciar ele não tá indo. É a Luciana mesmo. Pode ir, Luciana, então. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, peraí. Deixa eu abrir aqui, que eu achei que ia demorar um pouco, prof, mas já tá aberto, Vou Mas se compartilhar. liga depois. Acho que eu vou ter que participar do Se Liga, hein? Peraí. Tá dando certo aí? Aí deixa eu Sim, já só pôr apareceu. como slides, né? Melhor, apresentação de slide. Então, vamos lá. Então, o trabalho foi feito com os nonos anos. Aqui eu coloquei MA, mas foram com os 3 nonos anos que eu tenho no período matutino. Ah, não, nesse aqui não, gente, pelo amor de Deus. Espera aí, isso aqui é do ano passado. Ai, desculpa. Tranquilo. Tô vendo que tá em inglês aqui, falei, ué. Desculpa nada, prof, pode compartilhar conosco, porque se você aplicou, acho que é boa aula. Não é? Olha, falando em boas práticas, esse trabalho aqui eu fui para Foz apresentar como boas práticas em setembro. Bem legal, hein, gente? Bem legal. Espera aí que eu vou, então... Ai, meu Deus, estou interromper. Espera aí. Não quero atrasar, espera aí. Tranquilo, ainda estamos dentro do tempo. Tá, Nosso espera aí, grupo é prof. pequeno. Modelo, cópia de... Ah, esse aqui, ó. Eu não sei como que a prof dá conta, eu também me perco tudo nisso daí. Então... Se Muita vocês coisa. verem meu arsenal aqui, eu estou com o tablet falando com vocês. O meu computador está dividido em 3 telas. Uma E youtuber, né? Uma youtuber. Ai, agora vai. Agora tá certo, né, gente? certo. Aqui. Então, também com o nono ano, objetivo: compartilhar experiências leitoras, interagir com o livro de maneira prazerosa, reconhecendo como uma fonte de múltiplas informações e entretenimento, engajar-se em discussões sobre leituras realizadas, levando em conta o ponto de vista dos colegas, porque foi feito, então, o círculo de leitura, né? A redação, a resenha a partir do livro escolhido, aí cada um ficou aí com a liberdade de escolher o livro que mais lhe chamou atenção, né? Então, após a escolha e leitura de um livro na plataforma Leia Paraná, foi proposto a produção de uma resenha sobre esse livro na plataforma Redação Paraná. Na semana seguinte, os alunos participaram de um círculo de leitura bem descontraído, em que responderam questões engajadoras com o intuito de despertar ainda mais o interesse pela leitura. Quantos minutos eu tenho, prof? Só para eu saber se eu falo muito ou pouco. 5 agora. 5? Tá.
Então, assim, ó, o objetivo era fazer o círculo de leitura primeiro, mas não deu tempo. Nós ficamos 1 semana e meia sem poder usar o laboratório, então a leitura esse trimestre ficou bem apertada. Eu acredito que a partir do segundo trimestre nós vamos ter mais tempo, eles vão ler com mais calma, vão terminar o livro. Muitos participaram do círculo de leitura e tiveram que fazer a resenha sem terminar completamente o livro, por conta do tempo, né? Mas no final deu tudo certo. Então, aqui, ó, para a produção da resenha foi trabalhado as características do gênero e apresentado modelos de resenhas de livros e filmes, né? Após a produção da resenha no caderno, os alunos digitaram na plataforma Redação. O círculo de leitura foi proposto em sala de aula após a produção textual, devido à falta de tempo, né? Comentei. O círculo de leitura foi conduzido de forma simples e divertida, através de questões de fácil entendimento, que eles escolhiam após serem escolhidos pelos próprios colegas através de perguntas como. Então, eu peguei aquela ideia, acho que da Rosane, ai, desculpa, não vou lembrar o nome certinho, de motivação, né, para a leitura da caixa de presente, eu peguei aquelas questões para os alunos escolherem quem ia responder a questão no círculo de leitura. Então, irá responder a questão agora o aluno mais dedicado da turma. Então, assim, eles estavam tímidos, eles estavam com medo no começo, quando eu falei do círculo de leitura, 1 semana antes, eles já sabiam as questões que eles iam ter que responder, mas eles estavam bem com medo, eles não gostam de participar muito, falar muito em público, né? Conversam bastante, mas quando é para falar, eles ficam assim, né? Sobre assuntos, conteúdos. Então, assim, quando eu comecei essas questões, nossa, eles parece que relaxaram, eles se divertiram, porque um ficava apontando para o outro. Aí o nome que mais aparecia, eu falava, fulano. Aí ele levantava, ia lá escolher. Eu já mostro as fotos. Eu ia fazer lá fora para eles sentarem em círculo, mas choveu no dia. E a turma é bem numerosa, não deu para a gente colocar as carteiras em círculo. Então, assim, as perguntas eram mais ou menos assim, né? O que precisa se dedicar mais, o mais falante, o mais quieto, o mais prestativo, o que sabe tudo, o mais estudioso. Então, eram questões iniciais para o aluno ir até a frente e escolher a questão para responder sobre o livro. E algumas das questões que eles poderiam escolher, né? Ficou livre para eles escolherem. Só que aí não podia ser repetida, né? Cada um tinha direito de escolher uma, mas não podia ser a que o colega já escolheu. Então, alguns exemplos. Conte sobre o personagem principal do seu livro. Conte um pouco como foi a sua experiência com a plataforma Leia Paraná e com a leitura do livro escolhido. Ao chegar ao final, a história foi como você havia pensado no início, né? Que tipo de narrador é o do seu livro? Conte sobre o clímax da sua história. Mas foram ao todo 30 questões, tá? Aí aqui eu coloquei só alguns exemplos. Aí aqui, olha, algumas fotos. Então eu colei no quadro, porque não deu para fazer o círculo, como eu já comentei, né? Então aqui são alguns dos alunos indo e comentando. Esse aluno aqui, ele me surpreendeu, ai, agora eu não vou lembrar o nome do livro dele. Mas assim, a maioria leu o Diário de um Banana, e eu achei que ele também tinha escolhido o Diário de um Banana. A maioria dos meninos escolheu, né? Escolheu o Diário de um Banana, mas ele não. Não sei se foi Caçadores de Árvore. Ele escolheu um outro e ele falou com tanta propriedade do livro que me surpreendeu. Aqui mais um, aí aqui a foto das questões. E aqui a proposta, né? Que nós elaboramos juntos aquele dia. A proposta aqui da redação vinculada ao Leia Paraná. E uma das resenhas aqui de uma ótima aluna que leu 3 livros, e aqui ela fez a resenha do De Volta aos 15. Eu tenho alunos assim, que que a maioria não terminou nem Diário de um Banana, mas eu tenho alunos também que chegaram até ler mais que um livro. Resultados alcançados. Quando pensei em fazer o círculo de leitura, já imaginei um caos e vários alunos se recusando a responder as questões. Mas confesso que na primeira turma já me surpreendi. Claro que... Opa, tem 2 quiz. Alguns participaram bem tímidos e quase não falaram, mas eles, em geral, falaram algo sobre o livro lido e os colegas prestaram atenção.
Então, isso para mim já foi de grande importância. Reflexão final. Às vezes pensamos que tudo que sai da nossa rotina é trabalhoso, que o aluno não participará, né, de forma efetiva do que preparamos. Pensamos assim principalmente porque estamos cansados e muito atarefados. Mas com o grupo de estudos, nós, professores, temos a oportunidade de elaborar novas atividades e apresentar diferentes formas de aprendizagem aos nossos alunos. E quando percebemos que todo esforço valeu a pena, é muito gratificante. Então, assim, tem algumas coisinhas que eu vou alterar aqui antes de postar, mas é isso. Muito bom, muito bem, bem completinho, já está pronto. Gente, vocês falam que vocês não conseguem implementar e vocês já estão até com as resenhas prontas, olha aí, né? Parabéns, Luciana. Os meus alunos não conseguiram terminar a resenha ainda, quer dizer, eles terminaram no caderno. Eu dei a primeira revisão, fiz a primeira revisão e eles vão passar para a plataforma agora, semana que vem, né? Porque essa semana eu já não vou conseguir mais ter aula com eles. Mas muito bom, muito bacana. Deu, Letícia, senão eu passo para o Zidaner, depois volto em você. Passa para ele então, prof, que eu tô terminando de organizar aqui agora que eu consegui ligar. Não sei se por causa da bateria não tava ligando. Ok. Vamos lá, Zidaner. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me vendo? Sim. Beleza, eu vou compartilhar aqui já. Então, estão vendo o slide? Sim. Então, beleza. Primeiramente, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Zidaner e eu fiz a minha implementação com os nonos anos do Colégio General Carneiro aqui na Lapa. Então, assim, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, que eu achei bem curioso, assim, para implementar, foi um comentário bem despretensioso de uma aluna que falou: a gente gosta de você, mas não gosta dessa aula. Assim, eu achei bem curioso, na verdade, que eles achavam, enfim, eu tive uma boa conexão, assim, com eles, é a primeira vez que eu dou aula para essa turma, mas que não gostavam da matéria, que achava chato, achava repetitivo e tudo mais. E daí eu estava, né, já no começo do trimestre, eu dei uma olhada nos livros, eu achei alguns livros bem interessantes, bem pertinentes. Outros livros eu achei que não seria tão chamativo para eles, como de fato, depois que eles viram, né, a plataforma, alguns livros eles falaram que não acharam nada a ver, outros livros eles acharam interessante. Eu peguei um livro, eu escolhi um livro para a turma inteira, que é o Entregas Expressas da Kiki. É um livro que está recomendado para o sexto e para o sétimo ano, porém eu adaptei ele para o nono ano para ficar mais, para ficar também interessante para eles. E eu tive como esse pontapé inicial essa diferença da literatura. Eu puxei um pouco mais para a literatura japonesa, cultura japonesa que eles gostam. Então, meus objetivos principais foram ler a obra, ler o Entregas Expressas da Kiki, ter uma maior fruição, aprender um pouco mais sobre a literatura e cultura japonesa e elaborar uma resenha crítica sobre essa obra. E como estratégias principais, eu vou explicando ao longo da apresentação, mas eu quis puxar bastante o conhecimento de mundo que os alunos já tinham sobre cultura japonesa e entrelaçar essas duas expressões artísticas, que no caso foi o livro e o filme, a adaptação em filme que tem essa obra. Então, ali na minha primeira aula, eu apresentei a obra, falei que seria um trabalho conjunto, que todo mundo teria que ler a obra. E ali eu já tive uma conversa com eles sobre cultura japonesa, sobre o que eles entendem, o que vem do Japão, às vezes até da Ásia, de um geral, para usar um pouco desse conhecimento prévio deles para a gente dar uma conversada sobre a literatura japonesa. A gente fez ali uma nuvem de palavras, né? E os principais nomes, os principais termos que saíram foram anime e mangá, acho que são as principais expressões culturais que eles veem do Japão. Especificamente disso, One Piece, ou Boku no Hero, ou Death Note. A música japonesa, o J-pop, que eu também não conhecia muito, mas é basicamente o pop, a música pop do Japão.
Honestamente, eu também não conheço muito bem de anime e de mangá, eu dei umas engasgadas ali na hora, mas eu acho que esse compartilhamento de conhecimento foi bem interessante, porque eles me ensinaram ali bastante coisa sobre a cultura japonesa que eu mesmo não sabia. Eles trouxeram também ali a questão do estúdio Ghibli, entre outros animes e mangás que eu, sinceramente, eu não lembro muito bem o nome. Mas deu para ver ali que nem todos os alunos conheciam, né? Obviamente, cultura japonesa, mas alguns alunos ficaram bem já, atentos a essa questão, tipo, aula de português, ali, aula de redação, ser sobre a cultura japonesa, acho que já chamou um pouco a atenção deles. Nas aulas seguintes, a gente fez no laboratório a leitura. Na primeira aula de leitura, eu vi que tinha vários alunos desmotivados ainda, vários alunos que estavam com preguiça ou que não estavam achando graça e tudo mais. Mas, em seguida, a gente na aula seguinte, a gente conversou um pouco sobre o livro, perguntei honestamente o que eles estavam achando. Alguns sim acharam chato, alguns não gostaram mesmo, outros ficaram mais ou menos, alguns poucos ficaram bem interessados. Mas eu tentei ali ao máximo estimular para que eles conhecessem essa obra, dando ali uns certos spoilers, contando umas partes interessantes do livro para tentar dar uma estimulada. Acho que funcionou um pouco, mas realmente não foi uma proposta que eu possa dizer, nossa, tive 100% de sucesso, todos os alunos amaram. Deu para ver que alguns ali só abriam o livro, outros, né, davam uma esgueirada, mas nada muito com tanta assim atenção. Eu usei uma das aulas para a gente começar a assistir o filme. Não deu para assistir o filme todo em sala de aula, porém a gente começou a assistiu mais ou menos 40 minutos o filme, se não me engano, tem 1h30. Orientei eles que tinha na Netflix, então era bem fácil de achar na internet para eles assistirem. Vários ali comentaram que assistiram depois ou já tinham até assistido o filme, isso deu uma turbinada, eu acho, na minha aula, porque essa parte visual, essa questão visual para os alunos que não estavam tão interessados, talvez com o filme, com essa parte visual, tenham ficado ali um pouco mais animados, um pouco mais entretidos com essa questão. Só um adendo aqui, essa produção textual, esse plano de aula eu fiz bem rapidinho, na verdade, eu fiz em poucas aulas. A parte da como produzir a resenha eu já tinha explicado antes, eu só aproveitei para entrelaçar a leitura com a resenha. Depois, então, essa questão da parte técnica, do passo a passo da resenha eu já tinha trabalhado antes. Só dei uma relembrada ali com eles e pedi para que eles produzissem a resenha crítica lá no Redação Paraná. Pedi para eles associarem bastante a obra literária e o filme, para que eles mostrassem o que eles acharam de cada um. Falei que quanto mais informações, mais curiosidades e principalmente mais uma opinião bem formulada, melhor, mais interessante vai ser a resenha deles. Eu acho que eles pegaram bem essa ideia, na verdade. Aqui eu tinha a proposta, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é basicamente ali falando da resenha crítica da obra Entregas Express da Kiki. E aqui o meu comentário era: agora que você está sabendo muito sobre cultura japonesa, escreva uma resenha crítica analisando o livro Entregas Expressas da Kiki. Lembre-se de contar ao seu leitor do que se trata a obra, trazer curiosidades e fazer uma crítica, positiva ou negativa, sobre ela. Coloquei, né, de praxe que qualquer tipo de cópia já descontava a nota deles ou até anulava a redação, porque, né, o básico para a produção textual com o nono ano para mim. E como resultado, eu acho que eu consegui evoluir um pouco a turma dessa ideia do gostamos de você, mas não da matéria, para um comentário legal que eu recebi também, que eles acharam a aula fácil, acharam a atividade fácil. Para mim, isso já é um bom indicador de resultado, que, enfim, pelo menos foi fluido, assim, foi tranquila a aula. Acho que isso já é uma questão bem importante. Eu dei uma olhada nas resenhas, eu vi que, comparado com outras turmas que eu também trabalhei resenha, essas resenhas aqui, elas estavam
com conteúdo já bem interessante, não era um conteúdo básico ou copiado da internet ou raso, mas era já um conteúdo bem formulado. A crítica também estava bem interessante, estava bem clara a crítica deles. E eu acho que eles conseguiram trazer um pouco do conhecimento prévio deles em relação à cultura japonesa, a diferença principalmente da nossa literatura, da literatura deles, dos nossos filmes, enfim, nossos produtos culturais e dos produtos culturais do Japão. Eu acho que deu uma. Isso foi um conteúdo bem interessante que eles conseguiram colocar na resenha, e acho que principalmente uma questão interessante foi essa desconstrução da cultura hegemônica. Eu não lembro em qual slide que eu coloquei, mas que basicamente a gente teve agora uma ideia de que a aula de literatura às vezes era chata, era cansativa, é aquela coisa monótona, ler lá livros de 100, 200 anos que eles não acham graça, que eles não entendem, para uma literatura até jovem, né? Tipo, eu sempre tô de olho nos alunos leitores, são os meus preferidos, que estão ali, que consomem, né, vários livros. Essas duas turmas que eu apliquei não tinha tantos alunos leitores, porém tinha vários alunos que gostavam de cultura pop, cultura K-pop ali da Coreia, e por consequência de ter uma puxadinha ali pro Japão, para essa questão do anime, do mangá, que eu realmente não conheço muito, mas que eles conhecem, já foi um bom propulsor ali. Então, acho que eu consegui mostrar que uma nova perspectiva sobre a literatura, que não é aquela coisa, às vezes, monótona e tudo mais, e que a literatura é uma coisa jovem, é coisa assim de adolescente, é uma coisa pop e J-pop, né? Uma cultura japonesa também. Eu conversei com eles, se já conheciam filmes e literatura japonesa, acho que, se eu não me engano, todos falaram que não. Que pelo menos o filme japonês eles não conheciam. Ah, perdão. Que pelo menos livros de autores japoneses que vieram lá do Japão, eles não conheciam. E acho que agora eu consigo propor uma nova ótica ali para eles. E a única questão, eu acho, que eu tenho para reclamar, assim, é que eu acho que eu poderia implementar melhor, podia fazer mais umas rodas de conversa, mais umas discussões, se eu tivesse mais aulas. Inclusive, terminar de passar o filme para eles, se tivesse ali, acho que umas 2 aulas a mais. Eu acho 2 aulas na semana um pouco apertado, mas, num geral, acho que deu um resultado legal. Numa visão geral. Obviamente, tive alguns ali estudantes que não se interessaram, que fizeram uma resenha um pouco rasa até, uma resenha meio fraca, mas no geral eu tive um, um interesse um pouquinho acima da média, assim, da turma. Acho que isso foi o meu principal resultado. Olha aí, gente, o Zidane, ele fica quietinho toda a reunião, mas ele foi lá e sabe o que eu achei bacana, Zidane? Porque você prestou atenção no que os seus alunos queriam. Esse negócio de que eles gostam da gente, não gostam da matéria. É em redação, é em língua Aham. portuguesa. Gente, que tristeza isso. Eu estou na luta para tentar mudar essa ideia também, mas, enfim, né? Eles não gostam nem do português, nem da matemática, nem da geografia, né? Se a gente for ver, eles não gostam de muita coisa, gente, né? Então, e você trouxe algo positivo, isso foi muito bacana. Letícia? Vamos lá, prof. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Por um efeito. Deixa eu apresentar. Vocês estão vendo? Sim. Tá, então deixa eu abrir aqui. Então, aqui a apresentação, né? Então, assim, né? Então, o objetivo era ampliar a reflexão dos alunos sobre a leitura, ler por motivação, que era o meu principal objetivo, fazer o aluno perceber que é possível se posicionar sobre qualquer assunto, né? E o objetivo é elaborar a notícia, né? Com o 8º ano.
Então, a descrição da implementação. Então, assim, eu comecei com eles lá, na verdade, lá por março, né, mês das mulheres. Então, apresentei o livro Mulheres Incríveis. Na verdade, assim, a intenção era fazer com que eles lessem o que eles quisessem. Mas aí começou a virar bagunça, eu abri, tinha gente com 3, 4 livros emprestados, e daí eu peguei e falei, não, vamos, já que a gente está no mês de março, mês da mulher, então vamos ler Mulheres Incríveis. Aproveitei que março é mês das mulheres para trabalharmos sobre ele. Então, a primeira coisa, lá no 8 de março, entreguei para eles uma imagem. Essa imagem tinha o desenho de uma mulher, e eu pedi para que eles escrevessem adjetivos para essa mulher. E que para depois em casa eles entregassem para uma vizinha, para uma mãe, para uma avó, para uma mulher que eles admirassem, né? Aí a gente fez um mural sobre grandes mulheres, né? Grandes mulheres, assim, da história. E, né, como eu falei, para trabalharmos a literatura com motivação. Aí aqui tem algumas fotos, né, da sala de aula, não ficou muito boa a qualidade, mas seria a foto deles. Eu passei lá no Educatron sobre o que era notícia, expliquei para eles sobre a notícia, lemos algumas reportagens. Aí na sala de aula, né, porque no laboratório, se eu fui uma vez até agora, foi muito. Então, para mim, está sendo uma conquista que eles estão levando o celular para a sala de aula. Então, eles fizeram aqui no caderno quais eram as características, como que devia fazer, mostrei para eles a pirâmide invertida. Aí eles fizeram o rascunho, né? Porque aluno sem rascunho, né? Não adianta eles pensarem, porque como que eu falo para eles? A gente perdeu essa ideia do rascunho. Os alunos vão direto para o texto, fazem de qualquer jeito e querem se livrar, né? Então, eles precisam fazer o rascunho, precisam rabiscar, precisam fazer, refazer. Eu falo para eles, gente, usa o celular como ferramenta, podem pesquisar, pesquisem mesmo, não precisa se preocupar de que vocês têm que criar, né? Na natureza, tudo se copia, né? E aqui são fotos, então, deles fazendo rascunho, deles criando atividade em sala. Aí aqui eu dei o print de um dos textos que uma aluna fez. Aí aquela parte da motivação que eu já tinha falado para vocês na aula passada do Lapbook, né, que eles adoraram fazer também, né, que eu acho que foi uma das grandes conquistas, porque eu tentei, se não só trabalhar a roda de conversa, eu tentei realmente esse trimestre, tentei sentir o que ia acontecer, sabe? Porque, como eu falei ali no meu comentário final, eu estava muito perdida, não sabia o que fazer, como trabalhar, porque eu sempre fiz leitura, mas eu fazia com livro físico, né, 15 minutinhos mesmo, conversava com eles. Então, para mim, isso no começo eu fiquei desesperada, porque não tinha laboratório, eles não tinham celular, então eu tentei fazer coisas leves, assim, sabe? Então, eu acho que agora nesse segundo trimestre que eu vou conseguir realmente trabalhar de uma forma diferente. Então, nessa foi algo mais simples para realmente eu pegar o jeito, sabe? Então, aqui a proposta da atividade, né, que após ser estudado o gênero notícia, elabora um texto que você irá noticiar um fato sobre a feira do livro, onde deverá citar a plataforma Lê Paraná e também o livro que leu. Não esqueça de elaborar uma manchete e o lead. Então, o que eu fiz, assim? Eu dei um motivo para ele escrever. Eu falei, gente, não que notícia seja isso, mas para tentar arrancar alguma coisa. Olha, gente, você foi escolhido aqui na escola para você noticiar que a gente vai ter uma feira. Eu quero que vocês realmente pensem assim, poxa, o que vai ter nessa feira? Para você trazer o público. Apresente o aplicativo, fala que agora existe um aplicativo, que existirá uma biblioteca virtual, que terá contação de histórias. Falei para eles usarem realmente a motivação deles assim para fazer um evento, um grande evento. Então, eles gostaram disso, porque também estava difícil, assim, nossa, como noticiar isso, né? Aí os resultados, né? Falei que eu gostaria de fazer um desabafo, né? Gostaria de fazer um desabafo. Ainda é bem difícil trabalhar com celular em sala de aula. Muitos não sabem se concentrar. O livro físico não trazia esse obstáculo. O aluno não conseguia mudar de tela, né? Mas aos poucos estamos chegando lá. A parte que eles mais gostaram foi do Lapbook. Realmente eu percebi eles motivados em realizar essa atividade interativa. Porque, assim, quando a gente não está olhando, infelizmente eles pegam o celular e eles colocam onde eles querem, né? E antes com o livro físico, por mais que ele estava ali, mas ele estava ali preso no livro e pronto, né? Agora meio que o celular meio que engana, né? E reflexão final, né, prof? Gostei demais do curso, principalmente da professora, super atenciosa, alegre, divertida e prestativa. Por ser uma disciplina nova, estava me sentindo perdida e sozinha. No curso, pude compartilhar minhas aflições, as dúvidas, trocar ideias. Ajudou demais. Aprendi a mexer com as plataformas, encontrei um norte, né? E aprendi a dar mais valor para essa nova disciplina. Porque, igual o professor falou, a gente se sente, nossa, aula de leitura, de redação, os alunos odeiam a gente, né? Então, foi isso que eu queria dizer, né? Não ficou tão bom assim, porque, como eu falei, esse primeiro trimestre tudo é novo, né?
Então foi isso que eu consegui fazer. E é isso. Obrigada. Prof, tu tá com o som fechado. É isso que eu ia falar. Isso aqui é o que Tô tava falando um monte de coisa empolgada aqui e ninguém tá me ouvindo. Falei, Letícia, que você foi ótima, foi maravilhosa, deu a melhor solução para o problema que você tinha. E a gente está aqui para isso mesmo, para vocês desabafarem, para vocês contarem para a gente e tentar ajudá-los aí. E não é por isso que hoje nós estamos aqui, ó, numa atividade que vai ou numa reunião que vai falar de avaliação, e você vai perceber que o teu laptop ali já vai se encaixar em uma dessas estratégias que nós vamos falar aqui hoje. Ficou muito bacana teu laptop, eu acho que foi show de bola, acho que você achou uma saída para todas as problemáticas que você tinha, e isso que é importante. Você fez o trabalho, você não deixou, né, de fazer o trabalho. E, gente, as 3 apresentações hoje foram maravilhosas, né? Eu fico encantada, porque a gente espera de vocês, mas vocês vão reclamando tanto durante o processo que a gente fica assim, não vai sair nada. Não vai sair nada. Vocês dão show. E a semana que vem, que vai ter a maior massa, aí vocês vão ver mais show ainda. Mesmo que vocês planejam tudo igualzinho, na hora de colocar na prática, diversifica. É maravilhoso isso, sabe? E eu gosto muito. Mas eu vou parar de falar, porque a gente tem que ir embora. A gente vai começar agora com o nosso acolhimento. Deixa eu só retomar minha apresentação. Olha só, hoje a gente vai falar, então, da avaliação formativa. Porque a gente sabe que a avaliação formativa, ela funciona como uma maneira de orientação e de replanejamento, né? A gente faz ela durante o processo, não é nem no início, nem no final, é durante, né, aquele processo. E você pode, durante esse processo, opa, isso aqui não ficou legal, então vou retomar. Que eu vi muito isso no Zidaner, viu, Zidaner? Olha, eles não gostam da minha aula, estão achando tudo difícil, então pera lá. Eu vou lá para a cultura japonesa, mas eu não sei, né? Eu vou ter que aprender com eles. E essa autonomia que você deu para eles, de repente eles terem que te ensinar, eu tenho certeza que eles se sentiram muito valorizados, né? E a Luciana também, né? Quando ela coloca para a gente, olha, eu tracei assim. Gente, essa é a riqueza do nosso grupo, sabe? A gente vai percebendo, essa avaliação formativa, ela é uma avaliação que você também pode transformar lá em somativa. A gente não precisa de um segundo instrumento, não é? Ela não pode virar uma avaliação formativa. De repente, ela pode ser o teu primeiro instrumento ali de avaliação e depois você fazer um outro lá no final, mais específico, que abranja muito maior, enfim, porque ela acontece ali nesse meio. Então, a gente vai refletir um pouquinho disso com um jogo. Eu vou colocar vocês para jogarem e não vou falar mais nada, porque eu até podia falar mais alguma coisinha, mas eu joguei sem ouvir muita coisa, vocês vão jogar sem ouvir muita coisa também. E aí a gente vai ver como é que a gente foi no final desse jogo. Coloquei o link ali para vocês. É um jogo do Wordial, é um joguinho de relação. Você tem que relacionar o título ali ao seu conceito. Eu vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês realizarem essa atividade. Durante esse tempinho, eu estou aproveitando para fazer a chamada de vocês, tá?
Prof, tá difícil isso aqui, um complementa o outro, Bora lá, enviei, seja lá feita a vossa vontade. Amém? Ih, errei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prof do céu. E eu errei um monte também. Errei 5 de 8. Acho que 4. É pontuação 4 de 8, 2 minutos e 46. Ah, pô. Ó, o Zidaner foi bem, errou só 3, Zidaner. Virei 4. A preguiça. Acertou 4. Fiquei com a média 5. 4. Não precisa ficar com vergonha de falar, gente. Isso é, né? Conceitos novos é assim mesmo, né? A gente ainda não consegue. Quem que Oi. disse aquela frase que a gente é mais feliz a partir do momento que a gente erra e ri dos próprios erros e bola para frente? Vou pesquisar aqui quem que disse essa frase. Isso. Pesquisa aí para nós. Terminaram, gente? 1 minutinho tá faltando aí para a gente já conversar aqui. Terminou? Posso continuar? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar aqui com vocês. Praticamente, assim, né? Como que se diz? Opa, apareceu aí? Apareceu. É praticamente um croquis aqui do que seria ali as possibilidades, né? Então, assim, aqui na realidade a gente está trabalhando alguns tipos de atividades que podem ser trabalhados com os nossos alunos e que entra dentro da avaliação formativa. Por exemplo, uma atividade de ancoragem, aquela atividade que ela possibilita a aplicação dos conhecimentos de situação real, aquela que você consegue, por exemplo, fazer com que o aluno contextualize com algo da vida dele, do cotidiano, ou então de uma experiência que ele está vivendo ali na escola, de algo material ali, real, né, e significativa para ele, né? Isso até me fez lembrar de uma tirinha não, uma HQ do Chico Bento, em que a professora entrega a prova para o Chico Bento e ele tirou, né? Não foi nem 0, ele tirou -1, né? Tamanho erro lá na prova de matemática dele. E aí depois a professora ficou observando, né? E ele vai lá, ele cata fruta, ele tira o leite da vaca, e ele faz todo o trabalho do campo como ninguém, como se fosse um adulto, né? Aí a professora chama ele na outra aula e entrega né, a outra avaliação e fala assim: professora, eu tirei 0 de novo. Daí ela fala: não, agora você tirou 10. Porque a visão que ela tinha de avaliação era aquilo ali dentro da sala de aula, né? Mas, na realidade, a partir do momento que ela leva em consideração o contexto e aquilo que onde o aluno está, ela vê que aquilo que ele faz é muito mais significativo para ele e que ali ele calcula, né? Ela vê que o tempo todo ele está calculando a quantidade de litro de leite, a quantidade de não sei o que ele colhe, o tanto que ele precisa de não sei o que. Então ela vê que ele está o tempo todo calculando. Então aquilo ali é muito mais significativo para ele do que aquela avaliação que ela fez lá na sala de aula. E hoje a gente está falando um pouco disso também, né? Quando a gente fala de uma atividade de ancoragem, é algo
que seja ali realmente significativo, né, para o nosso aluno. Uma atividade, por exemplo, de colaboração, onde o aluno pode fazer colaborativamente com outros colegas. Talvez isso é um obstáculo no início, né? Tem aluno que não gosta de fazer com ninguém, ele é totalmente individualista. Mas as atividades colaborativas, ela também precisa ser inserida, porque você desenvolve outras habilidades, como, por exemplo, a socioemocional. Então, é necessário, né, que tenha essa atuação conjunta. Uma atividade de exploração, né? O que seria isso? Atividade de exploração são aquelas que a gente faz mais, é mais habitual para nós, porque é aquela que realmente a gente vai fazer uma verificação, se o aluno compreendeu, ou então para ver se ele memorizou algo, né? Então, é mais dado ali ao tradicionalismo, né? Aquelas atividades mais tradicionais. Uma atividade de aprofundamento, onde você vai possibilitar que o aluno possa, por exemplo, buscar um grau de complexidade maior. Olha, eu estou trazendo o Zidaner, porque o Zidaner trabalhou algo extremamente diferente, então acaba... você vê que algo diferente marca a gente, né? Nossa, ele foi falar lá da cultura japonesa, né? Que ninguém tem conhecimento, né? E aí, de repente, ele teve que fazer com que o aluno dele também se aprofundasse mais, porque ele sabia que o professor não era expert, né, nesse assunto, então ele precisava trazer algo mais profundo para ensinar para os colegas ali da sala. De repente, esse tipo de atividade também ele é muito bem-vindo, né? E principalmente quando você parte para abstração ou para uma situação conceitual. Olha, lembrei agora também, né, os próprios mapas mentais ou os mapas conceituais ali, né, que o aluno ele tem, que tem um domínio mais aprofundado, né, e mais certeiro, também é bacana, né, se trabalhar dentro dessa atividade de aprofundamento. Uma atividade de crítica, onde você vai desenvolver o pensamento crítico do aluno, né, aquilo que ele sabe, a criticidade dele, o ponto de vista dele. Lembrei de novo do Zidaner, né, que ele falou ali pra gente. Enfim, né? Uma atividade, por exemplo, de motivação e valoração, né? Ela é uma atividade avaliativa, mas ao mesmo tempo ela está motivando, né? Teve gente também aqui que contou que fez isso, né? Como é que você está motivando o seu aluno? Então, ela pensou nessa atividade, ela já motiva, mas ela também valoriza, né? Então, assim, essa atividade, ela pode fazer com que se apresente outras perspectivas que está relacionado ao conhecimento. Sabe o que eu lembrei hoje? Teve uma cursista, como eu não trabalho muito o Pequeno Príncipe, porque eu sempre pego muito o nono ano, e o nono ano a gente trabalha mais aquela parte, a gente acaba indo para outras leituras para poder puxar toda a questão do texto dissertativo argumentativo, do artigo de opinião, enfim, né? E eu não trabalho muito, eu trabalho Pequeno Príncipe quando eu pego turmas de anos anteriores. E essa professora, os alunos estavam lendo o Pequeno Príncipe, e aí ela resolveu levar o livro para a sala e os alunos, ela contando, é um relato, tá? Que na hora que o aluno folheou, eu não sabia disso, mas pode ser que vocês saibam, no cantinho da folha o sol se movia, né? Era como se começasse o dia e ia anoitecendo. Então, assim, isso é maravilhoso, entendeu? E ela valorizou aquele conhecimento, porque ela também não conhecia, eu também não sabia. Eu sei que tem professores que sabem, professores aí que já trabalham várias vezes com o livro, sabe disso. Fala, Nilce, rapidinho. Eu vou fugir um pouco do assunto, que não é tão fuga assim, prof. No Pequeno Príncipe, o que você e os profs, colegas, interpretaram na forma de que, uma vez que ele sabia que a cobra disse que uma picada minha pode te levar para casa, pode te levar para outro mundo, foi um suicídio ou foi uma ingenuidade? Você está quase falando para mim, quando Deus disse para Adão e Eva, não coma do fruto proibido. Eu gosto muito de trabalhar o Pequeno Príncipe, prof. O ano passado eu trabalhei com eles, e aí, esse ano ainda não trabalhei com a terceira série.
E daí você vai dizer assim, nossa, mas para a terceira série, sim. Aí eles vão tirar as frases que eles podem usar como argumento nas produções, né? Eu amo muito aquela que ele diz assim, se eu pedir a um general que ele se transforme numa gaivota e ele não puder se transformar, a culpa é do general ou é a minha? Aquela parte do rei, né? Sim. Então, quando a gente atribui uma tarefa para alguém que a gente sabe que não vai poder dar conta, a falha está em quem? Então, às vezes, a gente quer que o nosso aluno ele faça coisas assim extraordinárias, mas ele tem uma bagagem para isso. E eu sempre. E deu um debate o ano passado com uma menina, né? Que a interpretação ali a cobra falou para ele, né? Ele tinha que ter fugido, vamos pensar assim. E ele marcou, e ele foi, e ele disse para o aviador: você não vem atrás de mim, você não me siga. Por quê? Porque a cobra tinha dito. Então, assim, sabe, é um texto que eu leio, e quando eu leio de novo o Pequeno Príncipe, eu tenho outra interpretação, e não consigo chegar. E nesse caso de reflexão que você está fazendo aqui com a gente, eu acho que tem dois lados mesmo. Talvez ele queria, Ou mais do que, né? né? E o bom Ou talvez ele confiou. E aí? A ingenuidade é muito grande, né? Bom, gente, mas criança mata essa, viu? Vamos ali, ó. Atividades de criação. Atividades também onde o aluno precisa criar, ele precisa pensar, projetar, simular. Isso também são atividades que casa ali como atividade de avaliação formativa. E atividades de expansão, aquelas que você vai promover ali a ampliação do conhecimento, né? Ele vai expandir, realmente é bem isso que está ali, vai expandir os seus conhecimentos. Então, de repente, atividades assim que ele vai ter que refletir, ou que ele vai ter que relacionar com outras coisas que seja colocada ali, dá um pouco mais ali de entendimento para esse tipo de atividade. Enfim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala em avaliação, a gente vai se aprofundando cada vez mais e as coisas assim, elas vão se tornando muito maior. Então, como a gente está aqui aprendendo isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já usaram uma dessas atividades? Ó, para quais dessas finalidades você já usou as avaliações? Para colaborar na colaboração, na motivação, como foi? Como foi? Quem pode contar para mim? Ah, eu usei, mas eu não sabia que tinha nome. Mas me conta, como foi? Ninguém, gente. Acho que é a motivação. Tô com uma tosse de cachorro, ai Jesus. Eu acho que a motivação é que eu mais gosto de usar, né? Para realmente despertar, nem que seja. Às vezes, como eu falei, eu gosto de começar aos pouquinhos, com coisa às vezes bobinha, com às vezes uma atividade com música. Inclusive, semana passada, foi dia 20, né, que teve aquela questão da paz nas escolas, né? Eu coloquei para eles uma música, a música do Roupa Nova, a música Paz. Coloquei para eles, eles adoraram, porque eles não conheciam. Parece que é tão incrível, assim, você pergunta, gente, conhece Roupa Nova? Eles não sabem, por mais que sejam alunos de 13, 14 anos, eles não conhecem Roupa Nova. Daí que eu penso, meu Deus, tô ficando velha. E aí passei essa música para eles, conversei sobre a questão da paz, e aí a gente fez uma interpretação sobre a música. Então eles gostaram bastante. Aí depois a gente fez pombinhas, colocamos pelas escolas, né, que todo mundo estava fazendo isso. Então eu gosto de trabalhar esse tipo de coisa né, nas minhas aulas. Setembro Amarelo, gosto de trabalhar muito, eles gostam, adoram Setembro Amarelo, que eles, nossa, espalham um coraçãozinho pela escola e não sei o quê, coraçãozinho amarelo. Então, eu gosto bastante da motivação. Então, Letícia, mas você falou lá no início da tua implementação hoje que você usou a atividade da Rosane e foi você ou foi a Luciana?
E a outra, acho. A Luciana. E a Luciana usou exatamente isso. E ela adaptou aquela atividade, Luciana, que você fez com as perguntas para eles falarem do livro que ele estava lendo, adaptado com a caixinha, que ficou motivacional, mas, né, ele tinha que mostrar o conhecimento que ele tinha. Você não acha que seria uma atividade dessas aí, formativa e trabalhando com a motivação? Porque por esse olhar você disse para mim, olha, eu vi que aquele aluno não leu o Diário de Banana, mas ele falou com propriedade. Você não avaliou? Tá sem som, Lu. Ai, desculpa, eu tô falando aqui. Sim, e realmente, né, o fato da motivação é clara, né? Quando você, quando eles são motivados, parece que sai coisa ali, né? Eles começaram a falar que você nem imaginava que ele ia falar aquilo, né? Que ele poderia falar aquilo, mas eles estavam motivados principalmente por aquelas perguntas que eles tinham propriedade, né? Que eles conhecem, eles se conhecem entre eles, né? Então, quando eu perguntava quem é o aluno que mais falante, quem é o mais quietinho, nossa, então quem é o mais fofoqueiro, né? Só para dar uma. Então, assim, eles se conhecem. Então, quando é um assunto que eles sabem, realmente fica bem mais fácil de avaliar, né? Você vê assim, estão motivados, né? Acredito que seja isso, sim. E aí a gente vai ver, ter esse olhar, porque às vezes a gente faz atividade e a gente não sabe que a gente está fazendo uma avaliação formativa, entende? É isso que eu quis trazer aqui à tona, né? A Letícia contribuiu e eu quis contribuir com isso, com esse detalhe também, porque talvez a gente não olhe isso como uma atividade avaliativa, né? E é uma atividade avaliativa formativa. Você estava formando ali naquele momento, né? Você estava tendo uma ideia de quais eram as dificuldades, pelo que eles iam respondendo, porque o aluno que conseguiu falar melhor do personagem, você já entendeu que ele sabe identificar o personagem. O aluno que não conseguiu tanto, você já percebeu que, olha, nossa, aquele aluno ali, ele não está compreendendo tanto. Então, assim, a gente já consegue ir vendo esses detalhes, né? Pode falar, Letícia? Ah, tá, desculpa, não vi. Já você Eu, assim, professora, eu parei de passar avaliação para eles. Sério mesmo, eu passo avaliação todos os dias. Eu parei de dar prova, não só em redação, mas eu também sou professora de língua portuguesa da mesma turma. E, gente, eu percebi assim que, nossa, eu ficava o tempo elaborando prova para não conseguir nada. E eu consigo diagnosticar eles diariamente. Então, todas as atividades que eles fazem no caderno, essas atividades, assim, eu acho que rende muito mais que prova. Prova gera tensão, ficam ansiosos, agora é a geração da ansiedade, ficam super nervosos. Então, eu começo a lembrar, nossa, gente, eu odiava fazer prova. Por que que eu também, né, tem gente que, ai, não, mas eu gosto de ter prova porque prova é documento. Mas mais documento que o caderno, o pai e a mãe olha ali todo dia e vê o que você está fazendo, né? Então eu gosto de avaliar eles assim, diariamente. Uma outra atividade, só para encerrar, que eu gosto de fazer com eles, de motivação, assim, eu pedi esses dias para que o sexto ano trouxesse um pirulito, cada um trouxesse um pirulito, né? Eu falei, gente, que amanhã eu quero que vocês tragam um pirulito. E aí eu chamei eles lá na frente e falei assim, agora eu quero que você, né, tipo Mariazinha, vem aqui na frente e entrega esse pirulito para alguém que você admira aqui na sala. Daí chamava o Joãozinho, aí entregava para o Joãozinho o pirulito e falava o que mais gostava. Nossa, uma atividade tão simplesinha, assim, eles adoraram, nossa, abraçaram, nossa, professora, eu estava carente, né? Então a gente tem que tentar pensar poxa, será que eu, como pessoa, não gostaria de fazer uma coisa diferente? Será que só quero prova, avaliação, papel? Então a gente está muito carente, né, de contato, essas crianças estão carentes por causa da pandemia, né? Enfim, tentar realmente fazer coisas diferentes, né? Exatamente. Pode falar, Luciana, você queria concluir? Eu já vou colocar aqui o que eu vou falar na sequência, mas você pode falar. Não, é só concluindo aquela parte que você falou que às vezes ele não sabia muito bem sobre determinado assunto, né? E aí ele vai aprendendo com o outro. E realmente, por exemplo, eu percebi que alguns alunos, por mais que eu já trabalhei isso, mas não sabiam o que era clímax. E aí, na hora da resposta do colega, ele aprendeu aquilo. E também, entendeu? Então, assim, realmente é uma avaliação. Eu acho que é o melhor método mesmo de avaliar. E o que a Letícia falou da questão de provocar ansiedade, a gente vai ver já daqui a pouquinho. Por que vem essas outras propostas? Para a gente, real,
é para diminuir isso daí, a tensão, a ansiedade, enfim, tudo aquilo que se provoca. Eu, particularmente, eu não ligo de ser avaliada, de qualquer forma, mas eu odeio avaliação objetiva. Eu tenho um problema com a avaliação objetiva que eu não sei de onde veio. Eu lembro que até na faculdade, numa prova de literatura, isso é coisa que a gente vai contando assim, vai fugindo um pouquinho, mas só para contextualizar. O meu professor deu uma prova e ele deu 2 questões abertas e 3 de marca X. Só que nas 2 questões que ele deu aberta, era o que eu respondi e acertei as 2 questões inteiras, era tudo que ele tinha perguntado na de marca X. E eu errei as 3 de marca X. Então, na hora que ele me entregou a prova, ele falou assim, eu não entendi. Como que você errou lá em cima se você acertou escrevendo? Eu falei assim, simplesmente porque me dá um blackout. Eu parece que eu estou lendo a mesma coisa em todas as alternativas. Então, assim, realmente é um tipo de avaliação que eu não gosto, que me deixa tensa, que me deixa ansiosa, que me embaralha, enfim. Né? Então, a gente também percebe que também nós temos alunos, né, que também sofrem nessas situações. A avaliação, né, a gente está trabalhando a avaliação formativa, e aqui vem a pergunta, né, como fazer a avaliação das redações e da prática de leitura? Então, a gente vai iniciar um pouquinho falando da leitura, e depois, na sequência, a gente já fala da produção. A semana passada, a gente falou da sequência básica, estão lembrados? Motivacional primeiro, depois introdução, onde você fala um pouquinho ali do autor, né, do que fala, do contexto ali daquela história. Depois a gente tem o acompanhamento, lembra do acompanhamento? Que até a gente falou que os círculos de leitura podem estar casados ali no acompanhamento. E, por fim, a compreensão, né, ali do texto, que seria a atividade final. Então, quando a gente trabalha essa sequência básica, olha ali, ó, todas as atividades estão dentro de uma perspectiva formativa. Então, todas essas 4 atividades da sequência básica faz já parte da perspectiva formativa. E ela tem 3, né? 3 apoios ali. Os intervalos, porque você já vai ter o apoio do intervalo, porque o aluno não vai se cansar tanto na leitura, porque você está parando um pouquinho, então dá aquela relaxada. Você tem a questão da discussão, mesmo quando você faz o círculo, e um aluno tem que falar, fazer uma síntese, o outro falar personagem, o outro falar do autor, enfim, mesmo no círculo acaba tendo discussão em alguns momentos. Um quer ajudar o outro, quer falar, quer contribuir, então a gente vê esse engajamento. E o registro da interpretação, quando a gente está lá no final, na parte 4, que é a compreensão e interpretação, que muitas vezes ele faz ali uma síntese, ou ele registra da forma como a nossa colega ali registrou, nos LAPs. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dos... LAPbook? Isso, nos LAPbook. Eu esqueço. Hoje a gente tem os LAPbook, tem um monte de coisa nova ali para engajar. Também é uma forma de registrar, gente, tá? Ele podia ter registrado numa síntese, num relato, ele podia ter registrado de forma oral, opa! Mas como assim um registro de forma oral? Por que não explorar a oralidade do teu aluno? Pedir para ele fazer uma síntese, por exemplo, da discussão de forma oralizada, né? Dialogada. Então, a gente também precisa estar pensando em todas essas, né? Eu falo assim, quando a gente trabalha com língua portuguesa, apesar da gente estar em redação, é muito vinculado à língua, a gente tem que trabalhar escrita, leitura, a parte linguística e oralidade, não tem? Então, a oralidade não faz parte? Ela também faz parte. E é um gênero diferente, por exemplo, você pegar e pedir para ele fazer um debate, uma entrevista que ele vai filmar, é um gênero também. E às vezes a gente esquece desses gêneros orais e não explora tanto. A gente só explora na hora que a gente tem que trabalhar eles, né? Um podcast, não é oral? Mas ele não pode fazer uma síntese num podcast? Pode, né? E a gente precisa pensar nisso. E essa questão de variar o gênero. Eu estou produzindo, estou trabalhando, eu tenho que produzir um poema. Mas será que eu preciso só ficar trabalhando estrutura de poema? Será que eu não acho? A gente trabalha poema porque a gente tem que fazer o aluno entender o que é o eu lírico.
Mas quando a gente trabalha com os tipos de linguagens lá, emotiva, né, e afática, enfim, a emotiva, você não consegue perceber sentimentos, que de repente é aquele sentimento que a gente quer lá no poema, e a emotiva a gente encontra em quais textos, né? Não são em outros gêneros também? Não é só no poema, é na música, em vários outros tipos de gêneros ali que a gente também pode trazer. Porque quando a gente varia o gênero, a gente vai dando para o aluno também essa questão de expansão. A gente não falou de atividade expansiva ali agora há pouco? A gente vai dando essa expansão. E às vezes ele consegue linkar, né, com esse outro gênero aquele conhecimento que ele estava precisando para aquela aprendizagem ali dele. Então, é legal pensar nisso, e a gente pode também fazer o quê? Não ficar só naquele registro metódico que a gente fazia antes. Relatório, né, cartaz, panfleto. Ou vamos expandir, vamos fazer outra coisa, né? O que a gente pode fazer? Vamos fazer um debate, vamos fazer uma exposição, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer uma dramatização. São outras formas de você estar fazendo com que o teu aluno faça uma síntese daquilo, daquela leitura, daquilo que ele leu. Você consegue avaliar, consegue perceber o que ele entendeu, o que eles compreenderam, mas eles estão te mostrando de uma outra forma. Então, é importante a gente verificar essas ideias aí na atividade formativa. O círculo de leitura também é uma forma que você pode avaliar e também de autoavaliação, né? É legal a gente pensar nessa questão de autoavaliação. Por quê? Porque o aluno fez o círculo de leitura, você avaliou durante o cartão função que você distribuiu, ou durante as questões engajadoras, ou através do diário que você pediu para ele fazer, enfim. Mas, e a autoavaliação? Não é bacana também, nesses momentos, você inserir ali um questionáriozinho que ele pode responder com os emóticos. Emóctil feliz é porque ele gostou, triste é porque ele não gostou, mais ou menos é porque ele gostou mais ou menos. Fazer uma autoavaliação para te dar um feedback, e um feedback para você, professor, também, do que ele gostou ou do que ele não gostou, né? O Zidaner falou lá do livro, eles não gostaram. Eu vi que eles não gostaram. Numa autoavaliação, isso ia ficar muito claro, porque ele ia colocar lá, você gostou do livro, né? Eu esqueci, entregas aqui, né? Aqui, não me lembro agora o nome do livro. Ele ia colocar uma carinha feliz se ele gostou, né? E se ele não gostou, ele ia colocar uma cara triste. Ia ficar muito mais. Você ia conseguir ali, realmente ele não gostou, né? E a gente consegue falar com mais certeza e intervir diante disso também, para uma próxima vez, uma próxima leitura, né? Enfim, para uma próxima atividade. É legal também, por exemplo, filmar o círculo de leitura e depois pedir para o aluno analisar. O que vocês acharam? Gostaram do comportamento? Olha o que fulano falou, não sei o quê. Ele vai fazer, vai colocar, né? O aluno vai ver e vai apontar ali os aspectos relevantes ali do círculo de leitura. A lista de boas práticas também. O que vocês acham? Que está precisando melhorar o círculo? O que vocês acharam ali que não ficou legal? Porque quando tem um falando, o outro está cutucando o outro, está conversando com o outro. Então, vamos fazer uma lista de boas práticas. Então, são formas que dá para a gente combinar a avaliação e ali a autoavaliação em vários momentos ali. Ao que tudo isso você pode combinar até o quê? A uma produção coletiva. Uma feira de livro. Ali tem o Video Booktubers, tá? Estou sabendo dessa novidade, Letícia. Esse eu ainda não vi, né? Mas sei que agora também o pessoal está fazendo um booktubers, na realidade, um booktubers, mais relacionar aí ao canal do youtuber, só que em vez de ser o canal do youtuber, é um booktuber, né? Então, também é algo interessante, que dá para a gente inserir e dá para ser uma sugestão de uma atividade de avaliação. Até porque, gente, a gente precisa dar uma avaliação, produção textual, fez no caderno, o professor corrigiu, pôs na plataforma, tal, a gente deu uma notinha. Mas eu preciso fazer uma outra avaliação com outro instrumento. E agora? Você já desperdiçou 2 ali. Por que você já desperdiçou 2? Porque você fez um no caderno, já deu aquela primeira corrigida, que você já podia ter feito uma avaliação ali.
E quando ele leva para a plataforma, já podia ter sido uma segunda. É uma reescrita, já é um segundo, né? É uma retomada. E você poderia fazer isso como? Colaborativamente, de repente. Nem que os textos ali ficassem iguais, né? Olha, agora vocês vão reescrever colaborando, um colega com o outro. Você vai ler, você passa a tua redação, terminei. O outro colega terminou, troca. Você que terminou vai vir aqui no computador do colega, vai ler a redação dele, o que você acha que precisa melhorar? O outro que terminou vai... Enfim, gente, assim, são possibilidades, e a gente só vai saber das possibilidades se a gente colocar na prática e ver o que é que vai dar certo, e também olhar ali para a nossa turma, né, o que é que dá para fazer ou não. E eu já acabei falando um pouco da produção textual, né? É uma coisa muito ligada à outra, né? A leitura e a produção, elas são muito ligadas. Então, um outro aspecto ali da avaliação formativa é utilizar a correção como meio de ensino, possibilitando a retomada de conteúdos e reflexão sobre os motivos dos erros. Então, aquilo que eu falei, essa forma, como eu disse, do aluno ajudar colaborativamente, é uma forma de correção. O aluno vai estar corrigindo o texto do outro, mas, ao mesmo tempo, ele está usando. O ano passado, em uma das temáticas que eu trabalhei, de língua portuguesa, a gente trabalhou a modelagem, que é uma metodologia por modelagem, que é quando você tem um modelo e o aluno aprende através daquele modelo. De repente, na reescrita, é possível você trabalhar com essa modelagem, né? Olha lá, a refacção textual é uma ótima metodologia para essa finalidade, né? Por quê? Porque você vai falar, olha, você escreveu, mas o teu texto... Olha esse modelo, leia esse modelo. Você pode mostrar um modelo que está tudo muito bem explícito, né, muito bem ali divididinho, no caso do conto, mostra ali onde está o narrador, mostra isso, redações nota 1000, né? Dá para pegar lá dentro no Enem, quem está trabalhando texto dissertativo argumentativo, trazer as redações nota 1000, que realmente são boas, porque você vai marcar, você pode trazer marcado para o teu aluno. Onde que está o ponto de vista, a tese, né? Onde que estão as argumentações, enfim, onde está a intervenção. Então, o teu aluno vai perceber. Agora, olha para o teu texto, está faltando? Né? E aí ele pode construir através desse modelo aí, dessa modelagem. E, como eu já falei da reescrita colaborativa lá no início, porque eu começo a falar e acaba já falando, a gente pode também utilizar a reescrita colaborativa e a estratégia Mostre-me. Essa técnica, gente, ela está no livro do Douglas Move, e é a técnica 39, tá? E é uma técnica que é usada para aula nota 10, tá? E como que é? É claro que tem que ser realizado um planejamento, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho aqui dessa técnica. Então, olha só, propor a reescrita colaborativa de forma a engajar o estudante na melhoria da qualidade de produção do seu texto. Ela pode ser organizada em 3 momentos. Primeiro, o planejamento intencional, a tomada do texto do aluno, a revelação dos erros e análise, e a revelação dos erros, análise e propostas de melhoria. Então, vamos ver como que seria tudo isso? Já vou mostrar aqui para vocês. Então, como seria o planejamento intencional? A gente tem que pensar em 3 questões quando a gente faz o planejamento intencional. Que tipo de trabalho, né, você quer exibir? Com quantos textos e quando? Olha só. Então, vamos pensar, né? Que tipo de trabalho quer exibir, com quantos textos e quando? Então, que tipo de trabalho quer exibir? Então, é bacana, ó, mostrar um texto exemplar, né? Lembrei ali da redação nota 1000 que a Nilce falou, para demonstrar as expectativas, mostrar um texto com erro comum, que todo mundo pode cometer, qualquer um pode cometer, permitindo tratar pontos essenciais de forma eficiente e produtiva, mostrar o texto que obteve um bom equilíbrio entre pontos fortes e fracos. Vocês podem fazer isso com os próprios textos dos seus alunos. Se você acha que tem um texto muito bom,
Você pode usar ele como exemplar, tá? Mas, se não, você pode trazer outros também. Com quantos textos? Um texto. Um único texto, ele vai fazer o quê? Vai fazer um exame mais profundo. Então, esse texto, por exemplo, que não está tão bom assim, poderia ser o texto que ele vai aprofundar e vai corrigir, vai tentar adequar ou colocar ali o que ele acha que deve ser corrigido. Com vários textos, dá para você fazer um exame horizontal, para ele encontrar as diferenças entre eles. Então, eu vou pegar vários textos, né? Eu vou pegar o texto bom, um texto mais ou menos, um texto de equilíbrio, e ele vai ter que, então, a partir daquilo ali, né, ele buscar diferentes dificuldades de escrita. Olha, esse aqui teve mais erros ortográficos, esse aqui não fez a paragrafação da forma correta, esse aqui não teve a tese, esse aqui não teve a intervenção. Enfim, é muito legal trabalhar com vários, principalmente quando você vai trabalhar a questão de citação, argumentação e conclusões, tá? Então, ele já traz ali essa diquinha para gente. Quando? Após a escrita, que você pode usar os próprios textos dos alunos, aí você vai conversar com eles, vai pedir permissão, se pode usar, se pode mostrar. Se eles preferem de forma anônima, vamos fazer esse trabalho de forma anônima, ou durante o ato de escrever. Também pode estar fazendo isso durante o ato de escrever, tá? Juntos. Então, também é uma ideia ali que se traz, né? E aí, dentro dessa técnica, né, a gente fala assim, teve uma outra parte lá que eu coloquei que a tomada do texto do aluno, né? Como que pode acontecer? Quando eu falo que a gente pode trabalhar com o próprio texto do aluno. Primeiro, parte da rotina, explica de antemão que você pode tomar o texto dele. Primeira coisa, você tem que enaltecer positivamente, perguntando ao aluno, perto de sua carteira, você vai perguntar para o aluno, olha, eu posso usar o seu texto? Eu gostei, porque eu achei o teu texto muito interessante e adoraria compartilhar com a turma. Mas você vai perguntar de uma forma que você já vai fazer o aluno te dar uma resposta sim. Se qualquer coisa ele te disser um não, você vai reformular a pergunta. Aí você pode até dizer, olha, bom, eu acho que vai valer a pena. Ou ainda, eu tô certo. E se a gente manter o teu texto anônimo? Né? Porque a gente sabe também que tem aluno que não gosta que mostra a escrita dele, né? A gente tem esse embate ali na sala de aula. Aí, depois, quando trabalhado isso, aí a gente ainda tem a revelação, análise e intervenção. Primeiro, que esse texto, você conseguiu, você conquistou o aluno, aí você vai. A leitura tem que ser realizada em voz alta, pelo professor ou pelo aluno. Aí você vai indicar aos alunos no que ele vai prestar atenção. Olha, eu quero que você preste atenção nos conectivos que esta aluna utilizou para conseguir a coesão ali que ela precisava no texto, que o texto ficasse mais coerente. Eu quero que você preste atenção nos verbos que ela utilizou. Enfim, você vai dar uma direção para aquilo que você quer que ele preste atenção. Você pode também fazer uma indagação não diretiva, ó. Este é o trabalho da Martina. O que vocês acham? Né? Então, esse texto é de fulano. O que vocês acharam? Né? Ou você pode propor uma melhoria colaborativa. Olha, então, o que é que nós podemos fazer para que melhore esse texto? Né? Uma vez eu fiz isso com uma notícia, o aluno me permitiu que eu usasse, mas aí ele quis que eu usasse no anonimato. E aí eu pedi para que eles fossem me mostrando ali, mas eu lembro que a gente fez no Jamboard, então eles entraram todos no Jamboard, e eu fui perguntando o que poderia mudar. Aí eles falaram, professora, eu acho que a manchete ficou muito, não chamou atenção, aí eles alteraram a manchete. Daí eu lembro que teve ainda umas 3, 4 opções ali da manchete, e depois... professora, acho que aqui quando ela fala tal coisa, fica meio, dá duplo sentido. Se a gente trocasse a palavra, se a gente trocasse assim, tal. No fim,
a própria aluna que tinha escrito, ela falou, o texto é meu e eu aceito, eu acho que eles estão certos. Eu escrevi, não prestei atenção nisso, mas eu estou vendo que a melhoria deixou meu texto melhor. Então, também é uma situação, né, que se você consegue propor, vai ter um texto melhor ali e muito bacana. Então, são atividades ali para a gente ainda estudar um pouquinho mais e aprender. Bom, a gente teria que fazer um mão na massa agora, mas eu não vou mandar vocês para os grupos, tá? A gente vai fazer aqui, bem rapidinho, eu vou abrir o arquivo, aliás, eu já estou com o slide aqui aberto, eu só vou compartilhar aqui com vocês. Eu ia dividir vocês em grupo e vocês iriam entrar no link desse slide, cada grupo ia fazer o que estava ali. Mas eu vou fazer com todo mundo, tá? Já deixo, tá lá, Laodiceia, porque eu acho que vai ser mais rápido aqui para a gente, tá bom? Pode falar, Laodiceia. Professora, sobre o plano de ação, nós temos até amanhã para postar? Plano de ação e a implementação, os dois, a data é até amanhã. No plano de ação, a gente não precisa colocar mais nenhum slide com alguma complementação? Pode entregar até aquela última que fizemos? Sim, a avaliação é algo que ficou por último, mas que vem para somar para vocês, porque a gente precisava trabalhar muito mais esses tipos de atividades que a gente falou aqui hoje, né? Isso é um conhecimento inicial e que a gente vai explorar aí em outros momentos, tá bom? Sim, tá bom, então. Eu mandei a minha implementação na semana passada, mas ela estava faltando algumas coisas, aí eu vou compartilhar novamente, tá bom? Tá bom. Ignora a primeira. Ok, Odisseia. Vamos lá, gente, qual foi a turma escolhida pelo grupo? Como a gente está fazendo um grupão, quero que vocês pensem aí. Poxa vida, eu tenho uma turma que é difícil, aluno não para, não gosta da minha disciplina, não quer ler, não quer escrever, não quer fazer nada. Pensa naquela turma difícil. Quem é que vai levantar a primeira mãozinha aí e vai contar pra gente qual é a turma? Quem quer contar qual é a sua turma difícil? Para todo mundo pensar aí numa atividade de avaliação. O Zidaner colocou lá, o 8º ano C. Zidaner, eu tenho um 9º C, que é difícil. A Laudicela levantou... Professora, só queria falar um pouquinho, comentar uma coisa. Eu implementei com o 7º, mas eu tenho, né, 6º e 9º ano. Uma coisa que eu observei, os 6º e o 7º, eles gostaram bastante da plataforma, sabe? Eles ficaram entusiasmados para eles. Eles gostavam bastante de ir no laboratório, participar das aulas de leitura lá. E ler também online. Só que eu percebi, assim, que o 9º ano, eles reclamaram. Que eles acharam que a leitura online eles não gostaram muito, não foi muito atrativa, que eles preferem o livro físico. Eu tive essa reclamação, não sei se os meus colegas também, se você tem turmas, se todos gostaram desse novo modo de ler, né? Eles reclamaram um pouco no 9º ano, eu percebi que eles ficaram menos engajados do que os alunos menores. Não, eu acho que essa foi uma reclamação bem geral, né? Mas assim, eu penso também de uma seguinte forma, eu acho que eles iam reclamar de todo jeito. Sério. Mas, enfim, essa foi uma reclamação que até os alunos leitores reclamaram, né? Até aqueles que gostam de ler muito. Não sei na turma de vocês, mas na minha turma, a não ser que... Porque sabe que tem aluno que gosta de ler no computador, no celular, né? Tem aluno que não acessa a plataforma pelo netbook, nem pelo computador na escola. Ele acessa pelo celular dele, porque ele fala que ele gosta de ler pelo celular dele. E funciona muito bem, né? A Nilce colocou ali, né, intercalada, realmente. Vamos ver, o Zidaner disse que tem um 8º ano C, nossa, é mal de 8º ano C, também tem um assim. Como você colocou como que era o teu 8º ano C aqui? Não. Mas então vamos colocar 8º e 9º e vamos pegar esse gancho aí da Laodiceia. E a gente vai colocar, então, aqui na nossa atividade o seguinte. Então, que a turma escolhida é um 8º e um 9º ano difícil em comportamento, em estímulo, é difícil de estimular a vontade deles lerem também,
E eles encontraram barreiras com a leitura online. Beleza. Prof, Fiquei sem a... eles reclamam do tamanho da letra. Sim, apesar de que tem como aumentar, mas mesmo aumentando não fica tão, né? Tem, por exemplo, as HQs eu vi que ficou muito pequena, né? Sim. Ali eu não tinha acentuado, vamos só corrigir ali certinho para pôr acento. Muito bem. Então, vou colocar aqui, ó. Reclamam do tamanho da letra. Mas no como você disse, né? aplicativo. E se você dá físico, eles vão reclamar do físico, se você dá, né? Vamos lá. Quais as melhores estratégias, então, para uma reescrita textual coletiva? O que vocês acham que ia funcionar aqui? Ia funcionar uma modelagem para essa turma? Não, modelagem não ia funcionar. Ia funcionar uma reescrita colaborativa, onde a gente ia colocar eles lá em grupos e eles iam pegar os textos, analisar. O que vocês acham que ia funcionar nessa turma? Que é difícil, que tem um comportamento, tem falta de estímulo, ainda tem barreira em relação ao aplicativo de leitura. Ó, alguém pensa diferente aí da Neuci? Eu fiz, não ficou lá aquelas coisas, sabe, de verdade. Um tinha que sentar, um tinha que sentar perto do outro e um corrigir o texto do colega antes de enviar. Sim. Sabe? Na própria sala no laboratório, vocês vão sentar em dois, vocês vão produzir o texto em dois, cada um vai produzir na sua telinha e tal, vocês podem fazer juntos, mas antes de vocês enviar, um tem que ler a história do outro. Era uma história de amizade, e aí alguns criaram a mesma história, só que cada um tinha que digitar e montar, né? A parceria da aventura, né? Mas, assim, sempre tem, né, prof? Aquele que vai, aquele que não, né? Sim, você já procurou ali, né, mais ou menos dentro do processo. Então, assim, quais estratégias, então, para a avaliação da prática de leitura do livro que podemos propor? Pode falar, André. Pela minha experiência com as turmas, assim, eu estou tentando implementar algumas coisas aqui, depois eu ouço aqui no grupo e já tento pôr em prática, né? Essa questão da leitura, eu percebi até desenvolvendo ali o plano de ação mesmo, que parece que fazer os alunos falar sobre o livro é o que tem estimulado mais, porque aí o aluno sente aquela responsabilidade que tem que falar para os outros, como até alguém comentou no grupo. Eles conversam bastante, mas na hora de apresentar eles ficam tímidos, né? Sim. Aí eu fazia essa atividade e depois eu perguntava, né, a partir desse relato do colega, quem que ficou com vontade de ler esse livro? Ou um complementava o outro, enfim, depois os outros, né, quem ficou com vontade de ler o livro? E realmente, assim, alguns se interessaram depois que o colega comentou, porque às vezes eles já acham uma coisa chata, é um livro, mas aí a partir do momento que alguém se interessou, foi lá, leu e contou isso de uma forma interessante, os outros se interessam, e daí eu percebi que quando eles foram para a plataforma, alguns que estavam muito em dúvida, assim, de que livro ler, acabaram escolhendo o que os colegas já tinham comentado, né? Então, eu coloquei ali o círculo de leitura, porque o falar cai muito bem com o círculo de leitura, né? Ali na estratégia, que pode já ser uma atividade também avaliativa, né, gente? A gente pode usar como estratégia para reforçar a produção. Por que para reforçar a produção? Porque quando você está no círculo de leitura, que você fala para o aluno falar, né, que nem você falou aí agora, ele vai falar do livro dele, e muitas vezes ele tem que emitir uma opinião do que ele leu, do livro, do autor, né? Se você vai trabalhar depois uma resenha crítica, por exemplo, você já não deu um passão, o aluno já não tem um grande acervo que foi discutido ali, né? Já ajuda. Se você vai fazer um artigo, uma notícia, né? Se você pede lá, coloca uma função lá no círculo, onde ele tem que ser um conector, com o que ele vai conectar? Você vai conectar com uma notícia que você ouviu. Percebe?
já é né, uma forma de estratégia que você está usando na leitura, mas que vai te levar ali para a tua produção textual também. Pode falar, Andriele. Você levantou a mão, depois baixou. Mais alguma estratégia, gente? A gente podia pôr aqui? Tá. Enfim, bom, vamos parar por aqui, né? Prof, Oi. eu ia comentar no próximo semana, mas eu acho que cabe agora já. Depois eu repito. Então, a questão do pirulito que a nossa colega falou ali, que eu fiz hoje com uma turma e amanhã vou fazer com outra. Só que, prof, né, 4 pacotes de pirulito deu R$63, né, prof? Tá tudo bem, Sim. então foi 63, né? Então, peguei uma bolinha de ping-pong, né, e um vai jogar pro outro a bolinha de ping-pong. E aí eu faço a pergunta, mas daí eu imprimi aquelas 10 perguntas do livro lá, e aí eu leio a pergunta. Se ele acertar, ele ganha um pirulito. Se ele não acertar, ele não ganha. Lógico que no final a gente dá para todos, né? E aí hoje uma turma também tinha prova Paraná e começaram, tipo a professora assim, é tossir. Aí eu fui lá e peguei um pacote de pirulito. Vamos dar o pirulito antecipado. Amanhã eu vou ter que comprar outro pirulito para fazer com a turma, né? Mas assim, eu gostei da ideia, eu adaptei a ideia da outra colega lá da semana passada, né? Da caixinha, eu peguei a bolinha de ping-pong e o pirulito. Deu certo. Sim. Certo, é isso mesmo, né? É isso que a gente vai fazer. Eu só vou voltar aqui para o meu slide. Gente, fica essas reflexões sobre avaliação para vocês. O slide já está postado lá no Classroom, vocês podem se aprofundar, o material está tudo lá. Através do slide, vocês vê que tem alguns links ali, vocês podem acessar também o restante do material através dos links. E para vocês se aprofundarem, se vocês acharem ali, né, é importante precisar de um embasamento maior. A socialização, a gente não vai conversar agora, porque a gente já conversou com todo mundo aqui no grupo. Lembrando, né, relato de implementação e plano de ação. Até amanhã, meia-noite. Então, até meia-noite de amanhã vocês podem entregar. Se tiver alguma coisa para corrigir, talvez ali, eu vou dar uma avaliada, eu tenho uns dias para avaliar, se precisar, que eu achar que uma coisa está muito fora, eu devolvo e peço, mas eu sei que não está, né, pelo que vocês estão contando aí, está sendo muito bem realizado. E o que nós aprendemos hoje? A gente falou um pouquinho da avaliação das redações e da prática de leitura na perspectiva formativa. A gente trabalhou um pouquinho as estratégias da refacção textual e a técnica da aula nota 10, e a gente também falamos um pouquinho do planejamento colaborativo para as turmas, né, que foi esse último aí que nós fizemos ali, pensamos um pouquinho. Bom, aqui tem mais 2 dicas, de 2 artigos, né, em PDF, que fala da avaliação formativa. Esse segundo aqui fala também um pouco da avaliação diagnóstica. Ai, gente, eu acho que eu até passei rapidinho, deixa eu ver aqui. Mas, por que a gente usa a avaliação formativa? A avaliação formativa, deixa eu ver se eu passei aqui um pouquinho, peraí. A avaliação formativa, ela... eu não passei, não. Ela vem para a gente tentar tirar do aluno essa tensão que o aluno tem em relação à avaliação. Porque quando você faz essas avaliações formativas, olha quantas estratégias, quantas atividades diferenciadas nós utilizamos. E até a professora ali falou que ela já mudou a forma, ela não dá mais prova, né? Então, por quê? Para tirar mesmo, porque o aluno fica ansioso, ele chega diante de uma avaliação, ele fica tenso, né? Então, fica tudo mais difícil, né? E é por isso que a gente está pensando nesse processo todo, e a nossa BNCC, ela fala da avaliação formativa, né? Pensando aí nesse processo de avaliação formativa. Bom, por hoje nós chegamos ao fim. Eu vou pedir para uma de vocês fazer um favorzinho de tirar o print da nossa tela, só vou parar o meu compartilhamento, e aí vocês podem abrir a câmera aí para a gente fazer aquela foto bem bonita. Se alguém puder, por favor, tirar o print, colaborar, fazer essa questão colaborativa com a prof e postar lá no nosso WhatsApp, tá bom?
Então, gente, olha, até mais. Um beijo, um queijo para vocês. E a semana que vem, quem não apresentou, apresenta a semana que vem, tá bom? Semana que vem a gente retoma ali um pouquinho. Lembrando que a partir do dia 2, abre as inscrições para o Formadores